TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa aqui apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, dentro da proposta da TV Candidez. Quer levar informação com prestação de serviço, sempre priorizando o telespectador. Toda semana nós estamos ao vivo na terça-feira. E a reprise você acompanha no sábado, a partir de 1 da tarde. Ao vivo é na terça e programa de saúde gravado é sábado. Eu gosto sempre de frisar isso na abertura, no meio, no intervalo aqui do programa, porque mesmo no sábado a gente costuma receber muitas perguntas aqui no WhatsApp da TV Candidez. Só que aí não tem como você participar. Você vai perceber que é um programa mais engessado, né? A TV Candidez, ela mantém a sua estrutura aqui com vários profissionais para que possamos fazer e apresentar, levar até você um programa ao vivo. Não justificamos aqui gravar o programa, né? O interessante é contar com a sua participação pelo nosso WhatsApp, tirando a sua dúvida, dando o seu caminho. Não se trata, evidentemente, de uma consulta, mas é uma dica, é um caminho importante para o telespectador que nos acompanha toda terça-feira ao vivo. Nós já estamos no outono brasileiro, a temperatura já começa a amenizar. Pela manhã, você já observa algumas pessoas já com alguns agasalhos. No final, no início da noite também. É claro que ainda mantém um certo calor, mas eu diria que a temperatura já está bem amena e a tendência é que vamos continuar assim até a chegada do inverno, isto no final de junho. E sem perda de tempo, nesta primeira terça-feira do mês de abril de 2019, olha, nós já estamos caminhando para o mês 4 de 2019, como o ano está passando rápido. Eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer eu recebo o urologista Telmer Delgado. Nós vamos falar hoje sobre a questão do cálculo renal. Tratamento, sintomas e causas, algo que incomoda muito. O cálculo renal pode provocar fortes dores e geralmente exige uma atenção rápida dos médicos. Nós estamos falando de um órgão vital, que é a questão do rim. Você vai poder mandar a sua pergunta, participar conosco, o telefone já está na tela, que é o 3222-5052. O Amostra Grátis da Saúde, o Mairim, que sempre pede para a gente reforçar, é ao vivo. E ao vivo a gente conta com a participação de todos os telespectadores. Telmer Delgado, prazer recebê-lo aqui pela primeira vez esse ano de 2019. Muito tempo que você não vinha aqui ao programa. Com certeza. O prazer é meu, Samuel. Uma boa noite para todos os telespectadores. É uma honra sempre comparecer ao seu programa, que é um programa de ótima qualidade, que fornece muita informação para a população. Bacana, que legal. O Telmer, nós iríamos fazer essa entrevista na semana passada, nós até chegamos aqui a fazer aqui um anúncio, mas evidentemente que quando se trata de um médico cirurgião, os imprevistos eles podem acontecer e como de fato ocorrem. Então, a entrevista da semana passada, nós reprisamos novamente o Alexandre Nonato, que falamos sobre a questão da longevidade humana, que aliás, só abrir aqui um parênteses antes de entrar no assunto, Telmer, se me permite. Foi uma entrevista sensacional, né? A gente vê pelo resultado, pelo grupo do WhatsApp, temos aqui um grupo de WhatsApp de alguns médicos, criado pelo próprio Alexandre, e vários fizeram comentários elogiando. E quando aconteceu a reprise na terça-feira passada, né? Você estava numa cirurgia um tanto quanto mais complicada, também nós recebemos muitas perguntas. E a gente vai trazer o Alexandre Nonato em maio aqui para dar sequência nesse assunto que é bastante importante e relevante. Então, hoje a gente está recebendo com muito prazer o Telmer Delgado para falar sobre a questão do cálculo renal. Vamos começar bem do começo para o telespectador que nos acompanha. O que é o cálculo renal, popularmente conhecido como pedra nos rins? Nossa, o cálculo renal, né, o pedra nos rins, é uma doença muito comum na nossa população. Acredita-se que mais ou menos 20% das pessoas desenvolverão a presença de cálculos no sistema urinário ao longo de sua vida, e muitas vezes esses cálculos, né, eles são causadores de muita
dor, de desconforto, internações hospitalares, né, às vezes de custos elevados e às vezes até mortalidade. Não o cálculo complicado, ele sempre é um problema de saúde grave, é uma urgência médica e que precisa a gente está sempre atento às cólicas de rim em geral, né? O que causa o cálculo renal? Nossa, Samuel, existem vários fatores para provocar o cálculo renal. Esses fatores, desde geográficos, né? Existem regiões mais quentes que a desidratação crônica é maior. Você tem fatores sociais, né? Pessoas que têm uma baixa ingestão de líquidos. Você tem fatores relacionados ao próprio rim, né? Pessoas que têm uma tendência a formar cálculos por uma excreção aumentada de cálcio, uma excreção aumentada de ácido úrico. Você tem fatores dietéticos, né? Pessoas que geralmente ingerem muita proteína de origem animal. Você tem fatores hereditários, né? Algumas doenças como nefrocalcinose e a acidose tubular renal, que são passadas de gerações em gerações. Então, existem vários fatores que vão levar à formação de cálculo urinário. Não é um fator apenas, cada pessoa geralmente tem uma história e um fator causal diferente. Ô, Thelma, nós mal começamos o programa e as perguntas já começaram aqui a aparecer. Que bacana, eu fico muito feliz, né? E essa é a proposta do programa de saúde, Amostra Grátis da Saúde. A gente quer fazer ao vivo porque a gente tem que contar com a participação do telespectador. A Maria José mora no bairro Cidil. Eu quero ver se eu... Não tem relação com a questão do cálculo renal, não, mas em respeito ao telespectador, eu sempre gosto de fazer aqui todas as perguntas, porque a gente está diante de um médico conceituado, que é o Thelmer, né? O nome Thelmer Delgado, a gente falando isso, a gente já... Quem conhece já sabe. E a pergunta da Maria José aqui é o seguinte, ela está dizendo o seguinte: ingerir vitamina D, 50 mil de vitamina D por semana, pode causar algum prejuízo para os rins? Deu para entender? 50 mil vitamina D? Isso é uma dose de reposição. Em princípio, se a pessoa não tem, né, uma hipercalciúria, ou seja, ela não perde cálcio em excesso pelos rins, ela pode tomar perfeitamente. Hoje a vitamina D é muito recomendada, né, para evitar a osteoporose, está relacionada também índices mais baixos de vitamina D a câncer no intestino. Então, desde que não haja uma contraindicação, né, para o uso, normalmente não tem problema, pode se usar. Então, vem cá, a pessoa ela tem que fazer um exame para ver se está perdendo cálcio, ela teria que fazer uma avaliação urológica básica, né, para ver primeiro se ela não tem essa perda excessiva de cálcio na urina e se ela tem algum distúrbio metabólico relacionado à absorção do cálcio. Aí ela poderia fazer o uso com certeza. Legal. O excesso de sódio pode provocar cálculo renal? Tenha sempre essa dúvida das pessoas? Sim, quando você tem uma sobrecarga de sódio no organismo, de alguma maneira o seu rim ele vai tentar compensar esse excesso de ingestão de sódio, fazendo com que outros mecanismos dos rins entrem em ação, e esses mecanismos às vezes podem levar a um aumento da excreção de cálcio, uma retenção maior de ácido úrico. Então, deve-se evitar a ingestão abusiva de sódio, não só pelos riscos de hipertensão, mas também com relação à formação de cálculo urinário. Você como médico já bastante experiente, desde 1988, já passando aí dos 30 anos, você poderia dizer quantos por cento da população brasileira mundial sofre em média com a questão do cálculo renal, que é algo muito terrível? Em média, os estudos mostram que mais ou menos 20% da população mundial terão ou têm cálculos urinários, e aquelas pessoas que tiveram uma vez, elas têm pelo menos 50% de chance de voltar a ter outros cálculos, se não for feito nenhum tratamento para impedir ou alguma conduta para impedir essa nova formação. Olá, Samuel, boa noite, parabéns aí pela presença do Dr. Thelmer. Eu queria saber, uma pessoa pode ter cálculo renal e vamos ver aqui se eu consigo entender, e ter o rim apresentando problema e não sentir nenhum tipo de dor? Sim, os cálculos, normalmente eles são formados no rim
e por vários mecanismos, como a gente falou aqui anteriormente. Esse cálculo ele só vai provocar algum problema, primeiro, se for um cálculo muito volumoso, né? Se for um cálculo infeccioso, existem alguns cálculos, né, que são formados por bactérias. Esses cálculos, muitas vezes, eles não causam sintomas e a pessoa, às vezes, só vai descobri-los numa situação adversa, né? Quando tem uma infecção urinária severa, algum problema mais severo. Geralmente, os cálculos urinários, eles vão provocar dor, desconforto, quando eles estão migrando, quando eles estão saindo do rim em direção à bexiga. Ele cai num canal chamado ureter, aí que surge a cólica nefrética, que é uma dor intensa, né, que geralmente começa nas costas, irradia para o abdômen, para a região genital, né, e acompanhado de náusea, de vômito. É considerado estar entre as 5 dores mais fortes que um ser humano pode sentir. Eu posso falar que é a primeira dor mais forte? Tem outras que são piores. Ô, Thelma, mesmo o cálculo renal estando no ureter, pode também não apresentar dor ou ele sempre vai apresentar dor? Na maioria das vezes apresentam. Agora, tem alguns pacientes que têm facilidade de eliminar cálculos, né? Tem pacientes, dependendo da composição de cálculo, principalmente cálculos de ácido úrico, cálculos mais moles, às vezes eles conseguem, o cálculo simplesmente passa e não sente dor. Mas a grande maioria geralmente apresenta algum tipo de desconforto e alguma cólica. Legal, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, é a primeira terça-feira do mês de abril. A gente recebe hoje com muito prazer Thelmer Delgado, ele é urologista. A gente está falando da questão do cálculo renal, ou popularmente conhecido como pedra nos rins. Tratamento, causas e, evidentemente, os sintomas. É o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar enviando a sua pergunta. O programa é ao vivo aqui pela TV Candidez. Daqui a pouco a gente está de volta. Está de volta a Divinópolis, a Relojoaria do Dedé. Consertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência. Em todas as fases do empreendimento. Da venda após venda. São 18 anos. Mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui, trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago e faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento e peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Está de volta a Divinópolis, a Relojoaria do Dedé. Consertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, 2 de abril de 2019. Nós estamos ao vivo pela TV Candidez, a gente está recebendo hoje Thelmer Delgado, ele é urologista, você pode continuar enviando a sua pergunta. Agora há pouco rodou o comercial da Megscan e vale citar que a Megscan Ressonância Magnética está localizada na Avenida Getúlio Vargas, 825, bem no centro em Divinópolis. Quase esquina da Coronel Junotini. Você que não conhece a Megscan, é a referência em ressonância magnética em Divinópolis, vale a pena você conhecer esse ambiente. O detalhe da Megscan é que ela faz o horário estendido. Muitas pessoas às vezes têm uma certa dificuldade, né? Ou às vezes sai muito para fazer exame ou consulta e prefere, para não causar um desconforto no trabalho,
fazer esse exame após o trabalho. Então, a Megascan, ela tem esse horário estendido até às 10 da noite. Então, é muito importante isso. E o detalhe, tem um profissional da segurança que te acompanha até o seu veículo, dando, evidentemente, um pouco mais de conforto para esse paciente. No sábado, a Megascan tem um atendimento até 1 da tarde. Falou em ressonância magnética, falou em Megascan aqui em Divinópolis. Nós sempre temos dados aqui algumas dicas, né, dos nossos parceiros, e a Unimed é um parceiro importante. O gerente comercial Laércio vai dar agora uma dica importantíssima para você que acompanha o programa Amostra Grátis da Saúde. Ele vai falar sobre a questão da nova portabilidade da Agência Nacional de Saúde, ANS. Laércio, é com você. Boa noite, Samuel. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar de volta ao programa Amostra Grátis Saúde. Como eu falei da última vez, a gente abordou, eu falei no início sobre duas RN, a 279, que é do demitido e do aposentado, e também falei e mencionei a 430. Hoje eu quero falar mais um pouco sobre a RN 430. Ela fala sobre a nova portabilidade que foi publicada pela ANS, a Agência Nacional de Saúde, agora em dezembro de 2018 e entra em vigor em junho de 2019. Já existe a portabilidade de contratos de pessoa física e de planos coletivos por adesão. As regras de portabilidade hoje, ela tem algumas características específicas, que é uma janela de prazo que a pessoa pode fazer essa portabilidade, que vai de 90 a 120 dias. A novidade com a RN 430, além de agora também abranger os contratos coletivos empresariais, que entram em vigor a partir de junho, né? Acabou também essa janela, então o tempo também agora ele é mais extenso, pode ser feita a portabilidade a qualquer tempo. São muito bons benefícios para beneficiários hoje que têm hoje um plano de saúde de uma outra operadora e que pretendem migrar para um plano da Unimed Divinópolis, que é hoje o melhor plano do interior de Minas Gerais. Para mais informações, peço que ligue na Unimed no 37 3229 5200. Peça para falar no comercial, né? Que teremos o maior prazer em atendê-los. Muito bem, obrigado aí ao Túlio, ao Lucas, ao Diogo por nos ajudar aí nessa produção aí dessa sonora do Laércio, que é o gerente comercial da Unimed Divinópolis. Eu estive hoje com o médico cirurgião bariátrico Arilton Carlos Ferreira. Ele que está sendo homenageado nesse exato momento na Câmara Municipal de Divinópolis. Nós temos até uma foto dele aí, pelo vereador Edson Souza. Ele está recebendo o prêmio de Destaque Saúde. Um grande abraço para o Arilton Carlos Ferreira, que vai estar conosco em breve, já esteve conosco aqui no ano passado. É o cirurgião bariátrico aqui da Divinópolis. Outro profissional com qual nós visitamos e também brevemente vai estar conosco. Aliás, ele falava da repercussão da sua entrevista aqui no mês de outubro, uma vez que outubro é o mês de Outubro Rosa, né? Não tem como a gente falar de Outubro Rosa em novembro, né? Que é a prevenção do câncer de mama da mulher, que é o Guilhermino Clóvis, que é da cidade de Bom Despacho, esteve conosco aqui e brevemente vai voltar. Um grande abraço também para o Guilhermino Clóvis. De volta aqui com a nossa entrevista, a gente está recebendo hoje com muito prazer Telmer Delgado, que é urologista. Nós estamos falando hoje sobre a questão do cálculo renal. Mas nós temos muitas perguntas, eu acho que o nosso tempo hoje vai ser muito curto, mas nesse tempinho agora de segundo bloco, eu falei agora que o Guilhermino é de Bom Despacho e ele é seu conterrâneo. Meu conterrâneo. Você é de Bom Despacho? Meu conterrâneo, eu e o Guilhermino fomos colegas, né, de grupo, de ginásio, é uma pessoa já conhecida de longa data. Ô, Telmer, como é que Divinópolis te recebeu? Porque você é de Bom Despacho, né? E depois se formou, veio para Divinópolis. Você, antes disso, seus antepassados, você tinha uma história com a cidade? Tem. Meus avós paternos eram de Divinópolis, né? Meu pai chegou durante um tempo a morar aqui em Divinópolis. Eu fui o único da família que nasceu em Bom Despacho. Depois eu fui para Belo Horizonte estudar e a oportunidade de vir para Divinópolis foi em 1995, quando eu fui convidado, né, para assumir o serviço de urologia do Hospital Santa Mônica e fui iniciar o programa de transplante renal do Hospital São João de Deus. Então foi uma grande oportunidade que surgiu na minha vida. Eu vim para a cidade, né, que hoje é a minha terra natal,
E é com muito prazer que eu estou aqui até hoje. Você se sente completamente ambientado e seguro e satisfeito aqui nessa cidade? Com certeza. Divinópolis é uma cidade que atende todas as expectativas da gente na área médica. Minhas filhas nasceram aqui, minha família foi constituída aqui. Então, sua esposa é de Divinópolis ou não? Minha esposa é de Belo Horizonte. Mas ela se adaptou bem também com Divinópolis? Muito bem. Gosta da cidade? Gosta, adora a cidade. Tem muitos médicos de Belo Horizonte que atuam hoje em Divinópolis e que falam que a família se adapta muito bem com a facilidade, né? Porque Belo Horizonte você tem que morar perto mais ou menos do trabalho, porque o trânsito é um pouco caótico, né? Principalmente de segunda a sexta. Isso. E o pessoal de Divinópolis é muito acolhedor, né? Aqui tem muita gente que veio, como eu, vieram de outras cidades, de outras regiões e são muito bem recebidos. Todos os médicos que passam por aqui falam isso, né? Dessa acolhida, né? Que não existe bairrismo, nós podemos colocar aqui em Divinópolis. Aqui não tem, assim, a gente vê em outras cidades, né? Aquele territorialismo, esse médico não pode entrar. Aqui todo mundo que é bom é bem-vindo e bem recebido. Que bacana. Então, esse aqui está te mandando aqui um abraço, o programa é ao vivo e o ao vivo faz toda a diferença. José Ferola está te mandando aqui um grande abraço, está dizendo que fez a cirurgia de reversão da vasectomia com você. A vasectomia foi um sucesso, a reversão também foi um sucesso. Então tem que ter uma filha que comemorou agora 15 anos. Um grande abraço para você, viu, Ferola? Um abraço para você, Ferola. Sempre, depois você aparece lá, muita gente bateu um papo. Um grande abraço. Bacana. Eu não sei se a produção pode me informar, nós temos aí 2 perguntas que foram enviadas pelo WhatsApp de vídeo. Se tiver aí, eu vou pedir ao Túlio, ao Lucas e ao Diogo que coloque, se for. Tá ok? Vamos então à primeira pergunta para o médico Telmer Delgado ao vivo. Vamos lá. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Aqui é o Elber, historiador e fotógrafo de Divinópolis. Eu gostaria de perguntar ao médico Telmer Delgado, a partir dos 40 anos, qual a periodicidade ideal para você ir ao urologista? Um abraço à TV Candidez, parabéns pelo programa, acompanho sempre aqui a toda a grade de vocês. Sucesso! Um abraço aí para o Elber. Está um pouco fora do cálculo renal, mas tem a ver aí com a visita ao urologista depois dos 40 anos. Bom, Elber, a recomendação hoje da Organização Mundial de Saúde é o seguinte: aqueles homens que tiverem histórico familiar de câncer de próstata, ou seja, pai, irmãos tiveram câncer de próstata, recomenda-se começar por volta de 40, 45 anos de idade. Aqueles que não tiverem histórico familiar de câncer de próstata ou que não tiverem sintomas urinários, essa prevenção deverá começar aos 50 anos de idade. Bacana. Vamos agora à segunda pergunta enviada pela gente pelo WhatsApp. Vamos lá, por gentileza, mais um vídeo. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis. Aqui, meu nome é Sandro Magelo Gonçalves, eu sou professor da Educação Física e gostaria de perguntar ao Dr. Telmer Delgado se tem uma idade certa para o aparecimento do cálculo renal. Um abraço a todos e parabéns à TV Candidez pelo programa. Não sei se deu para você ouvir bem, se tem uma idade mais apropriada para aparecer o primeiro episódio de cálculo renal. Normalmente, a idade mais frequente, geralmente, é após os 20 anos de idade. Mas pode surgir em qualquer idade. E o cálculo urinário, quando ele surge em crianças, é sempre preocupante, porque geralmente ele está associado a alguma doença metabólica mais importante. Mas, em média, a faixa etária de início é a partir dos 20 anos de idade e maior pico de incidência em homens após os 30 anos. Bacana. Vamos aqui tentar ajudar mais pessoas com mais... Obrigado aí, viu, ao Lucas, ao Túlio e a nossa equipe por ter colocado essas 2 perguntas que chegaram bem em cima da hora. Olá, boa noite. Tomar água com excesso pode sobrecarregar os rins, pois tomo em torno de 4 litros de água por dia. Me disseram que pode prejudicar os rins em caso de excesso. É verdade ou a água pode ser tomada sem medidas? Vinícius do Centro. Ô Vinícius, obrigado aí pela sua mensagem. Eu gostei muito dessa pergunta aqui. Eu não sei se é uma dúvida frequente que acontece no seu consultório. Vinícius, boa noite para você. Essa é uma pergunta que sempre surge, né? Até mesmo a água em excesso, ela faz mal, né? Então, principalmente nos pacientes que já têm algum grau de insuficiência renal, que têm insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, então isso deve ser tomado com moderação. A quantidade de líquido que a pessoa deve ingerir
Depende muito da atividade física que ela... se for uma pessoa sedentária, que transpira pouco, que trabalha num ambiente não muito quente, em geral, 2 a 3 litros de líquido por dia seria o suficiente. Se é um atleta, uma pessoa que trabalha num ambiente muito quente, isso vai depender das perdas líquidas que eles tiverem. Então, uma maneira boa da gente avaliar, né, a quantidade de líquido que a gente deve ingerir é a coloração da urina. Geralmente, se a sua urina está cor de água, você está bem hidratado. Se ela está amarela escura, está faltando líquido. Então, em média, uma pessoa sedentária, que não faz muito esforço, ela gasta em média 1 litro para poder falar, respirar, transpirar, né, as quantidades mínimas que ela precisa. E o que vai sobrar de líquido que ela ingerir vai virar urina. Então, em média, por exemplo, se você quiser prevenir a formação de cálculo, você tem que ter um débito urinário de pelo menos 2 litros por dia. Ou seja, você vai precisar de ingerir pelo menos 3 litros de líquido por dia. Agora, a quantidade depende dessas situações que eu falei. Se você é um atleta, se você transpira muito, se o seu ambiente de trabalho é muito quente, depende dessas circunstâncias. Ô, Temer, deixa eu fazer uma pergunta bem pessoal. E no meu caso, por exemplo, que já tive vários episódios, ou pelo menos 2, 3 episódios de cálculo renal, 2 litros seria pouco ou não? 2 litros seria, como eu falei, Samuel, você precisaria, hoje, né, os estudos mostram, para você diminuir essa formação de cálculo, você precisaria ter um débito urinário de pelo menos 2 litros de urina por dia. Então, para você conseguir essa quantidade, pelo menos você teria que ingerir 3 litros. Né? Apesar de você não ser um atleta, mas pelo menos 3 litros. Assim, eu não sou um atleta profissional, mas eu dou umas corridinhas, viu? Hoje mesmo eu corri 9 quilômetros pela manhã aí, conseguimos fazer em torno de 58 minutos. E aí, quando você faz uma corrida de 1 hora, você sente que a necessidade do líquido... Ingerir mais líquido ainda, né? Legal. Ô, Thelma, vamos aqui a mais perguntas? Boa noite. Vanderleia, do bairro José Tomás. Há muito tempo eu não recebo uma pergunta aqui do José Tomás, que fica ali bem próximo ao bairro Manuel Valinhas. Que bacana essa entrevista, hein? Veja bem, eu não tenho cálculo renal não, mas eu tenho rins policístico e qualquer infecção de urina dou muita cólica de rins. Existe uma maneira de evitar essas cólicas para quem tem esse tipo de problema? A Vanderleia, do bairro José Tomás. Vanderleia, obrigado pela sua pergunta e o Telmer responde para a gente. Vanderleia, se você tiver realmente a doença renal policística verdadeira, né, que é uma doença hereditária, normalmente esses pacientes, alguns têm uma incidência maior de cálculo urinário, mas uma boa parte não tem. Muitas vezes a causa da dor nesses pacientes é a infecção urinária, né, de repetição, às vezes algum coágulo que escapa do rim. Então, nesse caso, você tem que procurar fazer um tratamento. Se estiver tendo infecções urinárias de repetição, tratar essa infecção, procurar um urologista, um nefrologista, né, e fazer um tratamento preventivo para manter o seu trato urinário estéril. E provavelmente você não vai ter cólicas. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte: consumir vitamina C em excesso pode aumentar a probabilidade de cálculo renal? Sim, é o que nós falamos anteriormente. Se alguns pacientes, né, que têm, por exemplo, uma absorção aumentada de cálcio pelo intestino, ou que tem algum síndrome metabólico, uma produção anormal de paratormônio, hipervitaminose D, né, um excesso de ingestão dessas vitaminas, elas podem fazer com que haja um aumento da incidência de formação de cálculo urinário. Legal, muito bem. São 21 horas e 31 minutos, nós estamos ao vivo nessa terça-feira. Você pode continuar mandando a sua pergunta. A gente está falando sobre a questão do cálculo renal, o tratamento, sintomas e causas. É algo terrível. Meu amigo, se você não teve, não queira ter. Olha aqui, é o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais perguntas ao vivo pela TV Candidez.
Está de volta a Divinópolis a Relojoaria do Dedé. Consertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética. Um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro. Equipamentos de última geração. Acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan. Ressonância magnética ao seu alcance. Esta é a Construtora Pardini. Aqui envolve pessoas, tradição e muita competência, em todas as fases do empreendimento. Na venda, após venda. São 18 anos, mais de 600 unidades construídas e entregues. Quando você adquire um imóvel da Construtora Pardini, pode ficar tranquilo. Aqui, trabalhamos para valorizar você. Construtora Pardini, confiança e tradição. Informações 3221-8332. Hoje eu me abraço e me contento. E me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Está de volta a Divinópolis a Relojoaria do Dedé. Consertos e vendas de joias e relógios. Fabricação própria de alianças de ouro 18 quilates. Com a garantia de quem está há 51 anos no ramo. Relojoaria do Dedé. Avenida 1º de Junho, 718. Muito bem, agora há pouco rodou aí o comercial da Relojoaria do Dedé. Eu falei aqui que em maio agora eu vou completar as minhas bodas de prata, 25 anos de casamento. E já mandei confeccionar a minha aliança especial lá na Relojoaria do Dedé. Você que não conhece, você que pretende que vai casar, vale a pena fazer uma visita à Relojoaria do Dedé. Um grande abraço para o Cristiano e toda a equipe da Relojoaria do Dedé. São mais de 50 anos aqui em Divinópolis, né? Quem se lembra aí, bem antigamente, do Dedé, que sempre atendia todas as pessoas ali na 1º de Junho, no edifício do Paulinho Guimarães. Agora o Cristiano está ali na 1º de Junho, bem ao lado do Jornal Agora. Um grande abraço para o Cristiano e toda a equipe. Nós sempre estamos dando aqui algumas dicas de corridas de rua para o telespectador que nos acompanha, e a gente sabe que a atividade física, ela é importantíssima na vida do ser humano. Os médicos todos recomendam, né? Evidentemente com moderação, com um acompanhamento médico, a atividade física, ela é fundamental para o corpo e para a mente. Nós teremos em Tiradentes, nos dias 28 e 29 de setembro, o X-Terra. Eu vou pedir aí ao Túlio e ao Lucas que coloquem pra gente. Perdão, é o X-Terra. Eu falei primeiro, foi do Alessandro, tá certo. É o desafio 40, a revista Checkmate. Perdão aí, viu, Lucas? Você está correto. A reportagem desta edição da revista Checkmate é o desafio 40, com o nutricionista esportivo Alessandro Mascarenhas. Um grande abraço para o Alessandro Mascarenhas. Agora sim, o X-Terra, que vai acontecer nos dias 28 e 29 de setembro, na belíssima cidade de Tiradentes. Tiradentes é patrimônio histórico nacional, está bem perto de Divinópolis, a 180 quilômetros de Divinópolis. E nos dias 28 e 29 de setembro acontece o X-Terra Brasil Estrada Real, em Tiradentes, com várias opções, 50 quilômetros, 21, 10 quilômetros, 5 quilômetros, enfim, numa grande festa que pretende reunir quase 5.000 pessoas, entre participantes e também pessoas que vão participar desse grande festival na cidade de Tiradentes. Um grande abraço para o Vitor Barbosa, da assessoria de imprensa do X-Terra Brasil Estrada Real, em Tiradentes, bem próximo aqui a Divinópolis. Então, toda semana a gente está sempre aqui trazendo uma dica importante para a corrida de rua. Então, as pessoas que gostam, X-Terra Brasil em Tiradentes, 28 e 29 de setembro. Repetindo, um grande abraço para o Vitor Barbosa, da comunicação, e todos desse grande evento. Obrigado aí ao Túlio e ao Lucas aí que inseriu aí as fotos pra gente. De volta com a nossa entrevista ao vivo. Eu estou recebendo aqui muitas mensagens. Eu até mostrei aqui pro Telmer algumas mensagens antes. A Vanessa está te mandando aqui um grande abraço. Boa noite, Samuel, parabéns. Eu gostaria apenas de uma questão, agradecer ao Telmer pela cirurgia realizada no meu pai. Sebastião Palhares está recuperando com bastante tranquilidade e dignidade. Vanessa está mandando um abraço para você, Telmer. Não sei se você está lembrando. Vanessa, um abraço para o seu Sebastião Palhares.
Tudo de bom para vocês. Olá, Samuel, boa noite. Meu nome é Cida, moro aqui no bairro Orion. Que bacana o programa de hoje, hein? Gostaria de saber, minha filha o que minha filha pode fazer para não ter cólica de rins? Ela está grávida e a cada mês aumenta mais a incidência de cólica de rins. Deve ser uma coisa terrível. A cólica de rins por si só é algo traumatizante, na minha opinião. Na situação dela aqui, está dizendo que a filha dela está grávida. Como é que é a recomendação médica nesse caso? Obrigado pela sua pergunta, viu, Cida? Ao vivo aqui no Amostra Grátis da Saúde. A gravidez é um fator também que predispõe à formação de cálculo urinário. Pelo metabolismo elevado que a grávida tem, né, para criar os nutrientes para o bebê. Então, ela costuma ter cólicas, né? Elas são tratadas, a própria gravidez já dificulta um pouco os tratamentos, mas as recomendações, muitas vezes a grávida ela tem a cólica não pela presença de cálculos, mas no final da gestação, pela 7ª, 8ª semana de gestação, geralmente é uma compressão do ureter, geralmente do lado direito, pelo crescimento do útero, então costuma ter cólicas renais em decorrência dessa compressão, mas sem a presença de cálculo. A recomendação é sempre a grávida, né, nessa fase mais avançada da gestação, deitar sempre do lado esquerdo, para o útero cair um pouquinho para a esquerda e descomprimir o ureter direito. Ingestão de líquido também abundante, né? E as mesmas recomendações para todas as pessoas, não ingerir excesso de proteína animal, normalmente consegue-se chegar ao término da gravidez sem maiores transtornos. Muito bem. Eu não sei se a gente vai conseguir aqui atender todos os telespectadores. Vou te mostrar como é que está o verdinho da nossa tela aqui, ó. Tá cheio. Está muito, é muito bacana. O ao vivo faz toda a diferença. Eu sempre digo isso aqui para toda a equipe da TV Candidez e na semana passada, conversando aqui com o Mayrink sobre a questão do programa ao vivo, que faz uma diferença absoluta, né? E a gente percebe essa interação do telespectador com a TV Candidez. Olá, boa noite. Gostaria de saber se pacientes que precisam fazer reposição de cálcio pode ter maior risco de formação de cálculo renal. Bruna, do bairro São Judas. Um abraço, Bruna, e a todos do bairro São Judas. E o Telmer responde pra gente. Bruna, é mais ou menos o que eu tinha falado anteriormente. Quando o paciente, né, geralmente a mulher, né, depois que entra na menopausa, ou que tem uma tendência familiar a desenvolver osteoporose, ela precisa de fazer uma reposição de cálcio. Então, se a pessoa ela não tem aqueles fatores que eu falei, que é uma perda excessiva de cálcio pela urina, se ela não tem nenhum distúrbio metabólico, ela pode fazer essa reposição sem menor problema, que ela não vai ter uma incidência maior de cálculo do que uma pessoa normal teria. Legal. Olá, Samuel. Boa noite. Aqui é o Sérgio, do condomínio Jardim das Acácias. Se ele está falando que mora no Jardim das Acácias, é ali no bairro Santa Clara, né? Na confluência do Santa Clara, Afonso Pena, Bom Pastor. Um abraço aí a todos, Jardim das Acácias. Eu me lembro quando esse condomínio começou a ser erguido ali naquela região, já faz bastante tempo. Queria saber do Dr. Telmo o seguinte: eu tomo muita cerveja, mas urino pouco. Pode ser algum problema? Sérgio, normalmente quando tem gente que a cerveja normalmente ela tem um efeito diurético, né? Normalmente você toma cerveja um volume maior. Então as pessoas que tomam muita cerveja normalmente elas urinam um volume maior, né, do que o habitual. Se isso não está acontecendo com você, você tem que observar algumas situações. Se você está tendo algum edema, ou seja, algum inchaço, nessa sua pressão tão um pouco elevada, se estiver ocorrendo, seria bom você consultar um médico para ver o que está acontecendo, porque o normal é você urinar muito. Ok. Olá, boa noite, Samuel. Aqui é a Luciana, mora aqui no centro. Eu gostaria de saber do médico se os chás de quebra-pedra e chapéu de couro realmente têm efeito sobre o cálculo renal. Com relação aos chás, né, já foram feitos vários estudos, inclusive tem um estudo da Universidade de Campinas, que fizeram acompanhamento de pacientes durante vários anos, né? Separaram um grupo que tomava chá e outro grupo que não tomava chá. E no final desses 20 anos foram ver a incidência de cálculo, né, nesses pacientes. Então, para surpresa geral, é o seguinte: as pessoas que tomavam muito chá tiveram 30% a mais de formação de cálculo do que dos que não ingeriram esses chás. A gente sabe que uma grande parte dos chás eles são ricos em oxalato, que é uma das substâncias que levam à formação
de cálculo urinário. O chá de quebra-pedra, nesse estudo, foi o único chá que realmente teve algum efeito